Oi gente, tudo bem? Eu vou falar hoje com vocês um pouco sobre jejum. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Jejum não é uma prática para emagrecer. O jejum é uma prática milenar utilizada para questões religiosas, de filosofia de vida, meditação e tem benefícios para a saúde? Sim. É para todo mundo? Não. Serve para emagrecer? Talvez. Não quer dizer, você vai fazer jejum, você vai emagrecer. Primeiro eu vou explicar um pouquinho para vocês a questão bioquímica, como o corpo funciona. O principal substrato, a principal fonte de energia do nosso corpo é a glicose, que vem proveniente dos carboidratos que a gente ingere na dieta. Quando a gente tem uma ingesta de carboidrato adequada, o nosso corpo vai ter energia adequada para as nossas práticas, energia para funcionar, para o nosso coração bater, para o nosso pulmão respirar e para tudo que a gente vai fazer. Mas ele vai também estocar glicogênio, ele vai transformar essa glicose em glicogênio e estocar no músculo e no fígado para as horas que a gente estiver em jejum, para que tudo esteja em equilíbrio, para que a gente durma e não tenha um pico de hipoglicemia e acorde sem conseguir respirar ou sem bater o coração ou que a gente fique tipo maluco à noite. A gente vai ter períodos que a gente vai ter jejuns normais e o nosso corpo é inteligente, então ele tem esse estoque de glicogênio para esses períodos de jejum. O glicogênio muscular, ele só vai conseguir funcionar para dar energia para o músculo. Por exemplo, eu estou fazendo uma corrida, eu estou correndo há mais de uma hora, eu vou continuar correndo, meu músculo vai tirar a energia de dentro do meu músculo para ele continuar funcionando, tá? Já o glicogênio hepático, que é o glicogênio que fica dentro do meu fígado, ele consegue mandar essa energia de uma forma bem básica, eu estou explicando aqui, tá? Para o resto do nosso corpo funcionar. Então, ele que vai manter os nossos órgãos funcionando e a gente com energia para todas as células do corpo. Se a gente consome mais do que a gente precisa, esse excesso de glicose vai ser estocado na forma de ácido graxo, que seria gordura, tá? Então, basicamente é isso. Se a gente consome mais, a gente vai estocar sim. Se a gente fica períodos grandes em jejum ou se a gente consome menos do que o nosso corpo precisa, o nosso corpo vai buscar de fontes que não são o glicogênio ou a glicose para transformar em energia. Então ele vai buscar de gordura e proteína. Essa fonte pode ser proveniente da dieta, porque a gente também consome gorduras e proteínas, ou fontes de dentro do nosso corpo, então os nossos estoques de gordura e a gente não estoca proteína, então seria os nossos músculos, as nossas células, que são todas tijolinhos formadas de proteína. Quando a gente fica um tempo sem comer ou quando a gente come menos do que a gente precisa, o nosso corpo vai buscar outras fontes. Então, o jejum pode ser sim que perca gordura, tá? Assim, o jejum, existem vários estudos de que ele melhora sim marcadores inflamatórios, estimula a regeneração celular, ajuda para reduzir inflamação crônica, melhora da insensibilidade à insulina, aumenta a longevidade, reduz pressão arterial, reduz o estresse oxidativo, tem ação cardioprotetora e melhora o sistema imune. O jejum também estimula a diminuição da liberação de células pró-inflamatórias, tá? Na corrente sanguínea. O que seriam doenças inflamatórias? Eu tô com uma colinha aqui, tá? Para lembrar de tudo e seguir uma linha de raciocínio. O que seriam doenças inflamatórias? Seria diabetes, obesidade, pressão alta, câncer, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes e doenças inflamatórias intestinais. Todas elas são inflamações sistêmicas de baixo grau. Então, teu corpo vai estar sempre inflamado, só que não é igual quando eu faço um corte, que daí eu tenho uma inflamação muito grande ou alguma cirurgia, alguma coisa, que daí é uma inflamação grande, mas por curto período de tempo.
Nessas doenças, o teu corpo vai estar sempre inflamado, mas levemente inflamado. Então, consequentemente, o teu sistema imunológico vai ficar mais baixo, porque o teu corpo está sempre tentando combater essa inflamação que está dentro dele, tá? Então, é mais fácil pessoas que têm diabetes, obesidade, pressão alta, câncer, doenças cardiovasculares, que são doenças que as pessoas vivem com isso, às vezes, estarem com o sistema imunológico mais baixo e mais suscetíveis a gripes, resfriados, infecções e etc. Os estudos mostram que os benefícios do jejum já começam a partir de 12 horas, 16 horas, tá? O jejum deve ser feito para todo mundo? Não. Crianças não podem fazer jejum. Pessoas com MC abaixo de 18,5, então pessoas com baixo peso não devem fazer jejum. Gestantes e lactantes não devem fazer jejum, tá? Outras pessoas que queiram fazer jejum, que não estão em uso de nenhum medicamento e querem fazer jejum programado, procure um profissional para adequar a sua alimentação durante o jejum e alimentação após o jejum ou antes do jejum. Não inventem de fazer jejum sem ter alguém te acompanhando. Agora, jejum natural. Eu não tenho fome, eu vou pegar e comer? Gente, respeitar a sua fome é algo fisiológico. Então, se eu não tenho fome à noite para jantar porque eu almocei muito bem ou eu comi um lanche da tarde bom e eu não tenho fome à noite para jantar, ok, tu não vai morrer se tu pular uma refeição, ou o dia tá muito corrido, esqueci o almoço, tu vai morrer por causa disso? Não, tu não vai. Mas se você quer programar um jejum de 18 horas, de 24 horas, de 16 horas e quer fazer isso constantemente, ou 2, 3 vezes na semana, ou fazer janelas de alimentações menores durante o dia, fazer um jejum de 16 horas todos os dias, comer por 8 horas, procure um profissional para adequar a dieta. Ponto 2. Ninguém deve fazer jejum sem antes adequar a alimentação. Então, se a tua alimentação é baseada em açúcar, farinhas refinadas, consumo alto de bebidas alcoólicas, gorduras, frituras, hambúrguer, pizza, sorvete, batata frita, etc., não é o jejum que vai resolver isso. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ajeitar a sua dieta, basear a sua alimentação em comida de verdade, tá? Não é fazendo jejum que daí você vai conseguir na sua janela de alimentação resolver todos esses problemas de inflamação com o jejum, tá? Porque tudo isso que tu está consumindo de produtos industrializados é uma inflamação, tá? Vai inflamando as suas células, você não vai nutrir as suas células. Outra preocupação do jejum eu não vou ter carências nutricionais com jejum? Depende. Se você pegar e comer comida de verdade, frutas, legumes, vegetais, ovos, carne, azeite, abacate, fontes de gorduras boas, na sua janela de alimentação, ter uma variedade alimentar, não, você não vai fazer um jejum de 24, 72 horas. Você vai fazer um jejum de 16, tá, fez de 24, mas na alimentação que tu vai ter, tu vai comer comida de verdade. Agora, se tu faz um jejum de 8, 12 horas, mas na sua janela de alimentação você come alimentos não saudáveis, que não vão nutrir o seu corpo, sim, provavelmente você vai ter carências nutricionais. Outra coisa sobre o jejum. Não é que mais horas de jejum vão trazer mais benefícios, então a gente vai ficar 3 dias sem comer. Não é assim que funciona, tá? O jejum pode trazer benefícios, sim, desde que ele seja feito de uma forma correta e que não seja penoso para você, que você não chegue na refeição depois dos seus horários de jejum e queira comer um mundo e coma sem respirar direito. Se você comer tranquilo depois, que não fica passando fome, não vejo por que não. Mas se você pega e depois vai comer igual um boi, não tem porquê. Por quê? Jejum é para emagrecer? Não. Jejum pode emagrecer? Sim. Se você está pensando em fazer jejum
para emagrecimento apenas, tá fazendo errado, tá? Porque o que conta realmente é a quantidade de comida que você vai comer durante o dia inteiro, tá? Pessoas que querem ganhar massa muscular, pessoas que querem aumentar a performance nos treinos, devem fazer jejum? Podem fazer jejum? Bom, se elas quiserem até podem, mas eu não vejo como tu pegar e aumentar tua performance se tu pegar e comer pouco ou menos. Eu acho que o jejum é uma boa prática para quem quer longevidade, para quem já está num peso legal ou quer perder peso, tá? E não para pessoas que querem ganhar massa magra, porque é muito difícil elas conseguirem suprir a necessidade calórica delas em 2 refeições, 3, porque a quantidade de comida vai ser muito grande. Tá? Se você é uma dessas pessoas que gosta de comer um pratão de comida e não se sente mal depois e gosta de comer 2 vezes ao dia, talvez o jejum seja para você. Se você é dessa pessoa que gosta de acordar, tomar o seu café, fazer o lanche da manhã, almoçar, fazer o lanche da tarde, jantar, eu não aconselharia o jejum para você. Por quê? Porque o teu corpo já está habituado a isso e é ok fazer isso. Agora, se você é aquela pessoa que gosta de fazer 2 refeições ao dia, ok. Questão de jejum de manhã ou começar o jejum à noite. Pelo nosso ciclo circadiano, o ideal é que a gente se alimente no claro e fique em jejum no escuro. Então, fazer jejum de manhã, pular o café da manhã e jantar mais tarde ou fazer uma refeição de janta mais substancial, para o nosso corpo, de acordo com o nosso círculo circadiano, é ruim. Por quê? Porque de manhã, lá pelas 8 horas, a gente tem o pico do cortisol, é onde a gente desperta o nosso corpo, as nossas enzimas estão prontas para a digestão, prontas para funcionar. À noite, a gente vai tendo o pico da melatonina e as nossas enzimas digestivas estão mais embaixo, porque o nosso corpo está preparado para regeneração celular, para a gente descansar e não para a gente comer. Então, o ideal é que você jante mais cedo e não pule o café da manhã. Faça o teu café da manhã, faça um jejum de 12 horas, de 16 horas, tendo a janta mais cedo ou a tua última refeição ser o lanche da tarde, e daí fazer um jejum à noite, tá? Utilizar o período de sono também como parte desse jejum. Bom, sobre o jejum tem muita coisa, tá? Tem bastante informação, pontos positivos, pontos negativos. Não aconselho ninguém fazer jejum sem um acompanhamento. Respeitar a fome e a saciedade é uma coisa, fazer jejum programado sem ter noção do que está fazendo é outra. Não tem horário certo de quantidade de horas para perder mais gordura, isso não existe, tá? O que existe é, se tu come mais, tu vai ganhar gordura, se tu come menos, você vai perder, tá? Grandes restrições calóricas, independente de jejum ou não jejum, reduzem o metabolismo, sim. E para o nosso metabolismo ficar bom ou a gente aumentar o nosso metabolismo, a gente tem que deixar o nosso corpo funcionando, fazer musculação, porque a taxa metabólica basal depende da quantidade de músculo que a gente tem no corpo. Então, quanto mais músculo e menos gordura, mais a gente vai poder comer gastando. Mais a gente pode comer sem engordar. A gente vai gastar aquilo que a gente vai comer. Então, quanto mais músculo a gente tiver, mais a gente vai gastar. E não as horas que a gente fica em jejum ou não fica em jejum. Tá? O que vai depender, sim, é o que a gente come durante o dia. Eu acho que é isso, tá bom? Beijo, brigadão!